Olá pessoal, professor Vilmar aqui. Tranquilinho? Bom, se você vai a um parque e quando observa uma roda gigante, você pensa na função seno, vão pensar que você está maluco. Mas não está. Você não está maluco. Observa. Há uma estreita relação entre o movimento de uma roda gigante e uma função trigonométrica. Observe bem. Aqui, nessa animação feita com GeoGebra, nós temos que a altura que a cadeira vai tendo em relação à horizontal, essa altura vai variando na linha do tempo de acordo com uma função seno. Observem, a altura da cadeira, a altura que agora é 1, a altura máxima, volta aqui só para que vocês vejam, a altura máxima 3. Então, essa altura que a cadeira vai tendo em relação à horizontal, essa distância em relação à horizontal, ela varia ao longo do tempo em uma senoide. Ou seja, há uma estreita relação entre problemas envolvendo roda gigante e a função seno. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, ok? Claro, para você resolver as diversas questões contextualizadas em funções trigonométricas, você vai precisar dessa teoria, ok? Nós já vimos aqui no canal, já abordamos essas ideias aqui. Aqui está um resumo. Aqui está, nesse primeiro slide, você tem um resumo daquilo que você precisa para resolver questões contextualizadas. Então, nós temos aqui A cosseno de bx mais c mais d, A seno de bx mais c mais d. Observem, essa forma pode variar. Há professores que escrevem A mais B cosseno de cx mais D, não importa, vai ser a mesma coisa. O que a gente vir para cá vale para qualquer outra forma. Então observa, tanto o cosseno quanto o seno, aqui cosseno de bx mais c, seno de bx mais c, tanto o cosseno quanto o seno estão sempre entre menos 1 e 1. Essa é a primeira dica importante. Melhor, a segunda, né? Primeiro foi com relação à cadeira, o movimento da roda gigante e a senoide. Então, observa, está sempre entre menos 1 e 1. Guarda isso aí, anota isso aí, que é importante para resolver as questões que a gente vai resolver daqui a pouco. Então, ó, tanto seno quanto cosseno entre menos 1 e 1. Outra informação importante. O período para o seno e para o cosseno, 2π dividido pelo módulo de b. Esse bzinho é quem está multiplicando a variável. Aqui a gente está chamando de variável x, mas pode ser variável t, não tem problema nenhum. Então observe que o período ele é 2π dividido pelo módulo de b, porque período é o tempo. Você não vai ter tempo negativo, o período é positivo. Pode ser milissegundo, segundo, minuto, hora, não importa. Positivo. E nós temos então o A e o D. Esse A e esse D vão dar os limites para o conjunto imagem, tanto para a função seno quanto para a função cosseno. Tranquilo? Então, a imagem menos A mais D, A mais D. Pronto. Para essa forma, para essa escrita, A cosseno de bx mais c mais d. Tranquilo? Então vamos à primeira questão. Temos então aqui isso, essas são as ideias fundamentais para você resolver essas questões, ok? Então, observem. Nosso primeiro exemplo. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que para esse satélite o valor de R em função de t seja dado por. Então nós temos aqui a função R de t. Observem que o cosseno está no denominador, não é isso? Então, ó, um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representada por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S assume o valor de. Observe, informações relevantes, seus valores máximo e mínimo. Então lembrem, valores máximo e mínimo
cosseno ou seno entre menos 1 e 1. Ok? Claro, e aqui ele está trabalhando com a soma desses valores. Agora observem, o cosseno está no denominador. Então, observem, na razão, quanto maior o denominador, menor a razão. E quanto menor o denominador, maior a razão. Repetindo, quanto maior o denominador, menor a razão. E quanto menor o denominador, maior a razão. Tá tranquilo? Então observe, o que eu quero dizer com isso? O cosseno de 0,06t está entre menos 1 e 1. Nós já vimos isso. Está entre menos 1 e 1. Tranquilo? Agora, observe que essa razão vai ser máxima quando o denominador for o mínimo possível. E para que ele seja o mínimo possível, esse cosseno de 0,06t igual a menos 1. Então, ele vai atingir o valor máximo quando for negativo. Então, nós temos 5.865 dividido por 1 menos 0,15. Ou seja, 5.865 dividido por 0,85. Você efetua a divisão sem o uso da calculadora, ok? E você vai encontrar 6.900. Agora, o valor mínimo, ele acontece quando o denominador é o máximo possível. E para que ele seja o máximo, esse cosseno de 0,06t tem que ser o maior possível. Portanto, positivo. Então, nós vamos ter 5.865 dividido por 1,15. Ok? E vai dar 5.100. Somando, porque ele quer exatamente a soma dos valores, somando, vamos encontrar 12.000 quilômetros. Tranquilinho? Então, primeira observação. Claro, se o seno ou cosseno estivessem no numerador, tranquilo, valor máximo 1, valor mínimo menos 1. No denominador, para que a razão seja o máximo possível, o denominador tem que ser o menor possível. Ok? E para que a razão seja o menor possível, o denominador tem que ser o maior possível. Tem que tomar cuidado exatamente com isso aí quando o cosseno ou seno está no denominador. Tranquilinho? Segunda questão. Uma gráfica confeccionou um material de campanha. Uma gráfica que confeccionou um material de campanha determina o custo unitário de um de seus produtos em reais de acordo com a lei. Então nós temos aqui a lei com o T medido em horas de trabalho. Assim, os custos máximo e mínimo desse produto são. Pessoal, essa aqui, salvo brincadeiras, minha avó resolveria de luva debaixo d'água, fazendo tricô. Bom, não sei como é que falam isso. Mas olha, então essa questão aqui é uma questão trivial, uma questão legal. Tá? Observe, o seno vai assumir o valor máximo quando for 1 e vai assumir o valor mínimo quando for menos 1. Portanto, custo máximo seno 1, custo mínimo seno igual a menos 1. Então, pessoal, não esqueçam, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal, ok? Aqui eu faço realmente porque eu quero dar mais essa opção para que vocês tenham para estudo. Aqui no YouTube tem muita coisa muito boa, tem muitos canais excelentes. Esse aqui é mais um, ou infinitamente um, para que você possa aprimorar os seus estudos, ok? Então aqui, o custo aqui vai ser 1 para o máximo. Então, o custo máximo 320 e o mínimo menos 1. Portanto, 200 menos 120, 80. Alternativa D. Tranquilo? Então, observe, nós temos aqui situações que emulam a realidade com aplicações envolvendo funções trigonométricas. Tranquilinho? Essa questão aqui já é uma questão um pouco mais interessante. Então, também do Enem. Observe. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos.
o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma, de um certo produto sazonal pode ser descrito pela seguinte função, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 associado ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é. Duas observações. Pessoal, há várias questões com essa ideia de associar o mês do ano a uma determinada variável na função trigonométrica. x1 janeiro, x2 fevereiro e assim sucessivamente. Há várias questões assim, várias, com a mesma ideia e o mesmo modus operandi você vai ter que ter aqui. Agora, essa questão tem um pequeno detalhe. Essa ideia ela é muito comum. Já deve ter visto isso. Quando determinado produto tem alta produção, o valor dela de mercado cai um pouco. Quando a produção fica um pouco escassa, o valor dela de mercado aumenta. É muito comum isso acontecer. Essa flutuação no valor de acordo com a produção, de acordo com a safra. Então, aqui ele quer a produção máxima. Então, vejamos, para que a produção seja máxima, o preço vai ser o mínimo. Então, o menor preço possível aqui é quando o cosseno de πx menos π sobre 6 for igual a menos 1. Essa é a ideia. Tenta fazer a interpretação correta. Uma boa leitura, um bom entendimento te ajudam a resolver a questão. Então, olha, esse cosseno de πx menos π sobre 6 tem que ser igual a menos 1, por quê? Porque é o menor preço possível. Menor preço, produção máxima. Ok? Então, nós temos que igual a menos 1. Agora, temos aqui uma equação trigonométrica. O cosseno de quem é igual a menos 1? Aí você vai lembrar do ciclo trigonométrico. O cosseno de π é igual a menos 1. Portanto, nós temos que o cosseno de πx menos π dividido por 6 igual ao cosseno de π. Tranquilinho? Corta o cosseno com cosseno e resolve esta equaçãozinha. πx menos π sobre 6 igual a π. O 6 passa multiplicando, o πzinho passa para lá somando. Então, vamos ter πx igual a 7π. Portanto, x igual a 7. X igual a 7, mês de julho. Tranquilo? Próxima questão. Pessoal, essa eu não vou nem ler com vocês. Nós temos aqui roda gigante. Qual a função associada à roda gigante? Direto. Seno. Então aqui só pode ser a letra A. A altura da cadeira em relação à horizontal. Função seno. Essa é a letra A. Mas, por vias das dúvidas, observem. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. Lembra daquela primeira animação que eu coloquei para vocês? A partir da posição indicada em que o segmento A se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Seja um ângulo determinado pelo segmento A em relação à posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de t. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, nós temos aqui as opções. Observem, é a função seno? É a função seno. Só para tirar as dúvidas. F de zero, ou seja, quando o t é igual a zero, seno de 0 a 0, 80 vezes 0, 0, mais 88 igual a 88. Ou seja, a imagem do zero é 88. E a imagem do π sobre 2? Quando seno π sobre 2, seno de π sobre 2 igual a 1, 80 mais 88, 168. Então, a imagem do π sobre 2, 168. Está aí. Então, não esqueçam. Função trigonométrica e roda gigante, altura da cadeira, função seno. Ok? Tranquilinho? Letra A. Aqui. Essa aqui
tem a ver também com roda gigante. Mas ele não está falando em altura máxima e altura mínima. Observem bem. A figura mostra a maior roda gigante do mundo, chamada Singapore Flyer. Se tomarmos como referência um assento qualquer dessa roda gigante, podemos descrever o movimento vertical pela função. Mais uma vez, a função que descreve o movimento daquela cadeira, né, da posição daquela cadeira, função seno. Não esquece, roda gigante, função seno. Em que F é a altura em metros do assento considerado em relação ao instante T em minutos. Agora, olha o detalhe. Temos aqui a imagem da roda gigante. Ó, essa é a maior roda gigante do mundo, de acordo com esse problema aqui nessa época. Né? Singapore Flyer. Olha o inglês do Piauí aqui, tá? Singapore Flyer. Então observa. Não, pessoal, o inglês, o Vilmar, tá? Qual o tempo necessário para que a roda gigante... Qual o tempo necessário para a roda gigante dar uma volta completa? Pessoal, para dar uma volta completa, período completo, a gente vai lembrar da função do P, período. Uma volta completa tem a ver com período. Uma volta completa, o período. Então, o período é 2π dividido pelo módulo de B. Agora aqui, muita atenção. Quem é o Bzinho? Quem está multiplicando a variável? Quem está multiplicando a variável não é apenas o π, é o π sobre 15. Tá? Então, ó, o π sobre 15 está multiplicando a variável. Então, o nosso B, nesse caso aqui, é o π sobre 15. Então, nós vamos ter 2π dividido pelo módulo de π sobre 15. Cancela o πzinho com πzinho. 30 minutos. Ou seja, é uma roda gigante insana. A altura máxima dela aqui, observem, se o seno igual a 1, a altura máxima vai dar 208. 208 metros de altura. E uma volta completa em meia hora. Se bater o desespero, você vai ter que esperar. Não é isso? Então, período 30 minutos. Então, ó, ele falou em tempo necessário, você já vai associar diretamente a período. Falar em período ou frequência, tá? A gente já sabe que um é o inverso do outro, tá? Período do π dividido pelo módulo de B. Tranquilinho? Próxima questão. Essa questão é interessante. O volume de ar de um ciclo respiratório. Volume de ar em um ciclo respiratório. O volume total de ar em litros contidos nos dois pulmões de um adulto em condições físicas normais e em repouso pode ser descrito como função do tempo t em segundos por. Então nós temos aqui o volume, não é isso? Descrito em função do tempo t. Volume, nós temos essa formulazinha. E o fluxo de ar nos pulmões em litros por segundo é dado por. Então, ó, o volume é o Vzão t e o fluxo é o Vzinho t, ok? Vzão t cosseno, Vzinho t seno. Os gráficos dessas funções estão representados na figura abaixo. Com base nas informações do texto, classifique os itens a seguir como verdadeiro ou falso, com respeito ao fluxo e ao volume de ar nos pulmões. Com base nas informações do texto, julgue os itens a seguir. Então, nós temos aqui o gráfico 1 em azul e o gráfico 2 em verde. Tranquilinho? Então, observem. Primeiro item. O gráfico 1 representa Vzão t e o gráfico 2, Vzinho t. Pessoal, para resolver essa questão, observe. Quando o seno, observe o Vzinho t. Quando o seno for igual a menos 1, a gente vai ter o menos 0,6. Quando o seno for igual a 1, a gente vai ter o 0,6, ok? Então, Vzinho t é o gráfico em verde, porque vai ter a imagem negativa e a imagem positiva. É o único dos gráficos que apresenta essa ideia, ok? Então, está resolvida a questão. Claro, se você tiver dúvida, observem que na Vzão t, quando o cosseno for igual a 1, você vai ter 0. Então, ela vai ser de 0 para cima, enquanto que a Vzinho t vai ser de menos 0,6 a mais 0,6. Observem.
esse seno de 0,4 πt entre menos 1 e 1. Então, menor valor, menos 0,6, e o maior valor para o fluxo, 0,6. Então, entre menos 0,6 e 0,6. Então, o gráfico 2 é exatamente do fluxo e o gráfico 1 o Vzão T do volume. Portanto, verdadeira. Tranquilo? O volume máximo de ar nos dois pulmões é maior que 1 litro. Então, observe o volume máximo. Então, vamos para o Vzão T. O volume máximo, observem que quando o cosseno aqui for igual a 1, isso aqui vai dar zero. Vai ter 1 menos 1 que vai dar zero. Vai anular. Agora, quando ele for igual a menos 1, vamos ter o seguinte. Observem, quando aqui for menos 1, a gente vai ter 3 que multiplica 1 menos vezes menos mais, ou seja, 3 que multiplica 2 que divide 2π. Não é isso? 3 que multiplica 2 que divide 2π vai ser igual a 6 que divide 2π. Efetuando as continhas, sem usar a calculadora, você vai encontrar aproximadamente 0,96 litros, que não chega a 1 litro. Então não é maior. Portanto, o item 2, falso. Tranquilo? Item 3. O período de um ciclo respiratório completo, inspiração e expiração, é 6 segundos. Pessoal, dá para ver no gráfico exatamente aqui o período. Ó, observem, o período completo, um ciclo completo. Dá para ver aqui. Você vai ter 2 períodos 10, o período completo aqui é 5. Mas observem bem, o período completo 5. Tá? Agora observem, vamos fazer a continha para que você veja. Se a gente fala em período, vamos à formulazinha do período. Aqui, tanto para o cosseno quanto para o seno, o período vai ser o mesmo. Porque o B é o mesmo para os dois. Então observem. O período 2π dividido pelo módulo de B, portanto 2π dividido por 0,4π. Tranquilo? Cancela o πzinho com o πzinho. 2 dividido por 0,4 sem usar a calculadora. Vai dar quanto? 5 segundos. Portanto, o período de um ciclo respiratório é 6 segundos. Claro que aqui daria para você ver, deixa eu tentar ampliar aqui, no gráfico. Quer ver? Ó, no gráfico. Observem, aqui, ó. Período completo, 2 períodos aqui, 10, ó. 1, 2, 10. Então, um ciclo completo em 5 segundos, ok? Daria para verificar no gráfico. Mas então aqui o período, 5 segundos. Observe que o período é 5 segundos, tanto para o Vzão T quanto para o Vzinho T. Tranquilo? Agora observe, no item 4, portanto, o item 3 é falso. No item 4, a frequência de Vzinho T é igual a metade da frequência de Vzão T. Pessoal, o período para o Vzão T e para o Vzinho T é o mesmo, 5 segundos. Se o período é o mesmo, a frequência também é a mesma. Portanto, falso. Mas observem, o período tanto para um quanto para o outro, faltou um parênteses ali, né? 5 segundos. Então, a frequência também vai ser a mesma, portanto, falso. Questão interessante. Muita atenção. Questão interessantíssima. No laboratório, sensores são colocados no topo de 2 pistões para analisar o desempenho de um motor. A profundidade do primeiro pistão no bloco do motor pode ser descrita de maneira aproximada pela expressão H1 e a profundidade no segundo pela expressão H2. Tá? Observem que o período é o mesmo para as duas. Né? Só de olhar aqui já dá para perceber que o período é o mesmo. Sendo T o tempo medido em milissegundos a partir do acionamento do motor. Quanto tempo levará para que os pistões estejam na mesma profundidade pela primeira vez após o acionamento do motor? Pessoal, então vou trazer para vocês aqui uma pequena animação. Observem, aqui eles têm que estar na mesma profundidade, na mesma altura. Então, ó, aqui estão na mesma altura. Significa então que H1 vai ser igual ao H2.
Essa é a ideia. Mesma altura, H1 e H2, igual a H2. Então, para resolvermos aqui, olha que questão interessante. Nós temos, então, 12 seno de 2πt dividido por 60 igual a 12 cosseno de 2πt dividido por 60. Pronto. Para resolver, observem, o 12 está multiplicando, passa dividindo, o cosseno está multiplicando, passa dividindo. Portanto, nós vamos ter seno sobre cosseno igual a 1. Seno sobre cosseno de uma mesma coisa é igual a tangente dessa coisa. Então, nós temos tangente de 2πt sobre 60 igual a 1. Só que a tangente de π sobre 4, a tangente de 45 é igual a 1. Ou seja, resume-se em resolver 2πt sobre 60 igual a π sobre 4. Tranquilo. Calculando, pode cortar o πzinho com πzinho, passa 60 multiplicando, o 2 dividindo. 60 dividido por 8 igual a 7,5. 7,5 milissegundos. Tranquilinho? Então aqui foram algumas aplicações. Vai ter uma parte 2 dessa aulazinha aqui, mas voltada para equações trigonométricas, ok? Então, finalizamos aqui a parte 1. Espero realmente que tenham gostado, que tenham aproveitado. Então, lembre-se, aquele primeiro slide tem dicas importantíssimas para você resolver questões que envolvam funções trigonométricas. Então, um abraço, até mais.